RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito boa noite, feliz ano novo! Começa agora o primeiro Jornal da RDC de 2019 e você confere os principais destaques desta terça-feira. Política. Eduardo Leite toma posse como novo governador do estado. Milhares de pessoas acompanharam a cerimônia na Assembleia Legislativa e também no Palácio Piratini. Jair Bolsonaro é empossado em Brasília como 38º presidente da República. Festa da Virada. 140 mil pessoas lotaram a Orla do Guaíba, na capital, para receber 2019. E ainda, confira como fica o tempo nas principais regiões do estado nesta quarta-feira. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E o primeiro dia do ano de 2019 foi marcado pela posse do governo estadual. Aqui no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, foi empossado nesta tarde durante uma cerimônia na Assembleia Legislativa, onde realizou seu primeiro discurso como governador. Ano novo e governo novo nos 27 estados brasileiros. Primeiro dia do ano em Porto Alegre registrou mais de 35 graus. Mas o calor escaldante não fez com que milhares de pessoas deixassem de comparecer na Assembleia Legislativa para acompanhar a posse de Eduardo Leite, que ganhou as eleições no segundo turno com 53,62% dos votos válidos, mais de 3 milhões de votos. E antes da sessão iniciar, diversas autoridades iam chegando. É um momento ímpar, é o ápice da política, né? Depois de passar um processo eleitoral tão desgastante, não só para quem faz política, mas a sociedade também vive essa certa inquietação e distanciamento do cenário político nacional e também aqui regional. Eu acho que é celebrar uma política transparente, verdadeira, um processo que foi limpo na sua totalidade e, obviamente, agora a composição política deve pairar em torno do que é melhor para o Rio Grande do Sul. Isso já se desenhou na minha avaliação com relação à aprovação do ICMS e tem tantas outras conquistas que esse parlamento terá que ajudar a estabelecer junto ao governo do estado. Eduardo Leite chegou na Assembleia Legislativa e foi encaminhado à presidência. Às 4 da tarde, o presidente da Assembleia, Marlon Santos, deu início à cerimônia no plenário 20 de setembro. Em seguida, Leite foi conduzido ao plenário e a sessão reiniciou. Eduardo Leite leu o compromisso constitucional, onde prometeu manter, defender e cumprir a Constituição. Logo em seguida, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior fez o mesmo juramento. Manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis e patrocinar o bem comum do povo rio-grandense. Em seguida, Marlon Santos fez sua manifestação na tribuna e às 16h25, o novo governador do estado realizou seu primeiro pronunciamento oficial, que durou 26 minutos. Eduardo Leite reafirmou que tem um gigantesco desafio pela frente, mas que é preciso mudança e construção de vitórias coletivas. Nós não estamos apenas vivendo uma era de mudanças, nós estamos vivendo uma mudança de era. Na economia, na política, nos valores, na cultura, nos costumes, nos modelos e até mesmo nas relações sociais, o mundo está mudando e nós precisamos mudar junto com ele. Mais do que isso, nós precisamos acompanhar a velocidade das mudanças. Mudanças que chegaram e que estão tomando posse hoje no Brasil e no Rio Grande. E cabe a nós, eleitos, apontar a direção e implantar o ritmo que garanta que elas aconteçam não apenas nas urnas, mas também na vida das pessoas. Eu acredito que é hora de uma nova equação política no Rio Grande do Sul. Uma equação política que gira em torno do progresso e do bem comum, a que busca a ação transformadora, a que se pauta pelo resultado e não pelo processo. Uma equação que construa maiorias políticas ativas para produzir mudanças transformadoras. Afirmou ainda que o primeiro diálogo deve ser com os servidores estaduais. Eu quero também aqui pedir aos servidores estaduais que sejamos parceiros na construção desse novo futuro para eles e para o Rio Grande.
O primeiro diálogo será com vocês, com os funcionários públicos. E eu me comprometo, como disse na campanha, a nunca deixar de ter um canal aberto para que nós possamos agir juntos, para servir juntos aos gaúchos. A partir de hoje, sou também um servidor público e sou grato e orgulhoso dessa condição. E vou trabalhar muito para que cada um dos servidores, em todos os cargos e funções, também se sintam recompensados, como eu, pelo caminho profissional que escolheram. Além de diversas autoridades, os pais de Eduardo Leite também compareceram e vibraram com esta conquista do filho. É uma emoção muito grande, né? E um orgulho pela capacidade que ele apresenta, assim, e pelo trabalho bonito que tenho certeza ele fará nos próximos anos. Expectativa de muito trabalho, de muita dedicação, que eu tenho certeza que ele estará à altura de desempenhar essa tarefa. E, claro, vamos torcer, que sempre é necessário torcer para que os ventos bons da sorte soprem em favor dele. Mas tenho certeza que vai sair tudo muito bem. Às 17 horas foi encerrada a sessão e Eduardo Leite seguiu para o Palácio Piratini. Amanhã, às 8 horas da manhã, Eduardo Leite já começa suas atividades como governador do estado, com uma reunião para assinar decretos emergenciais, como um choque de contenção. Logo após a posse na Assembleia, Eduardo Leite caminhou até o Palácio Piratini, onde ocorreu a transmissão de cargo com o ex-governador José Ivo Sartori. O Salão Negrinho do Pastoreio estava praticamente lotado. O início oficial da solenidade foi com a transmissão dos cargos de governador e vice para Eduardo Leite e Ranolfo Vieira Júnior. Depois, o agora ex-governador José Ivo Sartori fez um rápido balanço dos seus 4 anos de governo, principalmente as ações da gestão na área de segurança, com o contrato de novos policiais, compra de viaturas e construção de presídios. Ainda na fala de despedida, pediu Eduardo Leite continuidade. O novo governador do Rio Grande do Sul fez um discurso mais pessoal, lembrando de sua primeira candidatura como vereador com apenas 19 anos. E anos depois, quando foi eleito prefeito de Pelotas. Na vereança, os tantos que acreditaram em mim para me tornar prefeito da minha cidade, que me deram nada menos do que 90% dos votos para quem chegar. Aqueles que mais do que um voto de esperança, de expectativa, me deram um voto de confiança, porque viram o trabalho que fizemos, viram os resultados que entregamos. Após os discursos, Leite acompanhou Sartori até a saída do Piratini. O ex-governador foi ovacionado ao deixar o palácio do governo gaúcho. Durante a cerimônia, foram empossados os novos secretários de Estado. Ao todo, serão 22 pastas. O mais jovem governador eleito no país, em outubro do ano passado, Leite já pretende começar o trabalho no primeiro dia útil de 2019. Eduardo Leite anunciou que nesta quarta-feira vai se reunir com um novo secretariado para definir decretos emergenciais e assim reduzir custos do Estado. O principal é reduzir o déficit orçamentário, que fechou 2018 em quase 4 bilhões de reais. Serão 7 decretos, 6 deles especialmente dirigidos às questões de organização da própria máquina pública e visando redução dos custos da própria máquina, como metas de redução de gastos em contratos em cada uma das secretarias, os prazos em que cada uma dos secretários terão que apresentar o seu plano de redução de gastos para o próprio governador. Os decretos serão assinados amanhã e publicados no Diário Oficial de terça-feira. Outro objetivo do novo governo é cumprir a promessa de colocar em dia, até o final do ano, a folha de pagamento do funcionalismo. Agora, é claro que nós estamos entrando com 2 folhas de pagamento praticamente, vamos ter que pagar no nosso exercício, ou seja, nós vamos ter que pagar pela primeira vez um governador, assume o Estado do Rio Grande do Sul, e no seu primeiro ano de governo ele tem que pagar não apenas as suas 13 folhas salariais, como mais 2, verdade? Então serão 15 folhas de pagamento praticamente. Muito boa sorte ao nosso governador aqui do estado. E também na tarde de hoje, Jair Bolsonaro foi empossado como presidente da República. A cerimônia foi acompanhada por milhares de pessoas lá em Brasília.
Em seu discurso de posse na Câmara dos Deputados, Bolsonaro disse que retornou à Câmara, onde atuou como deputado federal por 28 anos, com humildade, mas já na condição de presidente da República. Ele agradeceu a Deus por estar vivo e disse estar fortalecido. Bolsonaro agradeceu ainda a confiança da maioria dos brasileiros e pediu a ajuda dos congressistas para resgatar a pátria. Aproveito este momento solene e convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Temos diante de nós uma oportunidade única de reconstruir o nosso país e de resgatar a esperança dos nossos compatriotas. Estou certo de que enfrentaremos enormes desafios, mas se tivermos a sabedoria de ouvir a voz do povo, alcançaremos êxito em nossos objetivos. E pelo exemplo e pelo trabalho, levaremos as futuras gerações a nos seguir nessa tarefa gloriosa. Jair Bolsonaro, que foi eleito o 38º presidente do Brasil, falou ainda sobre as bandeiras de seu governo, que iniciou oficialmente nesta terça-feira. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã. Combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. Pretendo partilhar o poder de forma progressiva, responsável e consciente, de Brasília para o Brasil, do poder central para estados e municípios. Minha campanha eleitoral atendeu ao chamado das ruas e forjou o compromisso de colocar o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Bolsonaro relembrou o episódio em que sofreu uma facada durante comício em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Segundo ele, o episódio fez com que a campanha se tornasse um movimento cívico. Quando os inimigos da pátria, da ordem e da liberdade tentaram pôr fim à minha vida, milhões de brasileiros foram às ruas. Uma campanha eleitoral transformou-se em um movimento cívico, cobriu-se de verde e amarelo, tornou-se espontâneo, forte e indestrutível e nos trouxe até aqui. Nada aconteceria sem o esforço e o engajamento de cada um dos brasileiros que tomaram as ruas para preservar nossa liberdade e democracia. Reafirmo meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão. Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade soberana daqueles brasileiros que querem boas escolas, capazes de preparar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política, que sonham com a liberdade de ir e vir, sem serem vitimados pelo crime, que desejam conquistar, pelo mérito, bons empregos e sustentar com dignidade suas famílias, que exigem saúde, educação, infraestrutura e saneamento básico, em respeito aos direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição. Na área econômica, Bolsonaro disse que o governo não gastará mais do que arrecada. Na economia, traremos a marca da confiança, do interesse nacional, do livre mercado e da eficiência. Confiança no cumprimento de que o governo não gastará mais do que arrecada e na garantia de que as regras, os contratos e as propriedades serão respeitados. Realizaremos reformas estruturantes que serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas, transformando o cenário econômico e abrindo novas oportunidades. Precisamos criar um círculo virtuoso para a economia que traga a confiança necessária para permitir abrir nossos mercados para o comércio internacional, estimulando a competição, a produtividade e eficácia, sem o viés ideológico. Nesse processo de recuperação do crescimento, o setor agropecuário seguirá desempenhando um papel decisivo em perfeita harmonia com a preservação do meio ambiente. Após o discurso na Câmara dos Deputados, Jair Bolsonaro foi ao Palácio do Planalto, onde recebeu a faixa de presidente da República das mãos de Michel Temer e fez um discurso à nação.
Que o presidente faça um bom trabalho pelos próximos 4 anos. E no próximo bloco, a gente mostra como fica a movimentação nas estradas nesse retorno de feriadão do Ano Novo. Agora faz 27 graus em Porto Alegre. A gente vai fazer um breve intervalo, então não saia daí que a gente já volta. E nós estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook e pelo Twitter RDC TV Digital. E siga também, claro, a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E 2019 começa com esperança para quem busca um emprego. O Cine Municipal oferece 53 vagas de emprego a partir desta quarta-feira. São 30 vagas para porteiro com conhecimento em informática e mais 8 vagas para porteiro somente para moradores da zona sul da capital com ensino médio completo. Além disso, 8 vagas para auxiliar de limpeza e 5 vagas para zelador, também somente para moradores da zona sul. As oportunidades estão disponíveis até serem preenchidas. E também estão disponíveis mais 254 vagas para pessoas com deficiência, a partir desta quarta. Os interessados devem ir à unidade do Cine, na esquina das avenidas Sepúlveda e Mauá, no centro de Porto Alegre. O horário de atendimento é das 8 horas da manhã até às 5 da tarde. E não dá para esquecer de levar a carteira de trabalho e ainda um comprovante de residência. E 2019 entrou com festa e comemoração em todas as partes do mundo, como é de costume. Aqui em Porto Alegre, 140 mil pessoas assistiram aos fogos na Orla do Guaíba, que não recebia uma festa de Réveillon há 2 anos. Olha só. As atrações musicais começaram por volta das 8 da noite. Para celebrar a entrada de 2019, foram mais de 10 minutos de fogos de artifício silenciosos para o bem-estar de pessoas com sensibilidade ao som e também dos animais. Um show que coloriu o céu da cidade. O Réveillon não era festejado na Orla há 2 anos. A festa da virada foi possível por meio de parceria da Prefeitura de Porto Alegre com a iniciativa privada. O investimento foi de R$400 mil. Festa de um lado e lixo do outro. A Orla do Guaíba começou 2019 assim, cheia de lixo. Os 25 tonéis e 30 contêineres instalados para descarte de resíduos não foram suficientes. Pois é, mesmo com as lixeiras, as pessoas acabam não respeitando e jogando o lixo em qualquer lugar. Então, no total, 2 toneladas de lixo foram recolhidas da Orla do Guaíba pelas equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. A limpeza começou às 8 horas da manhã e só terminou ao meio-dia. E muita gente que aproveitou o feriadão de Ano Novo para viajar e curtir o litoral, agora tem que retornar para casa. Por isso, desde a manhã de hoje, o movimento foi intenso nas estradas gaúchas. A Polícia Rodoviária Federal acredita que cerca de 800 mil veículos circulem pelas rodovias. Confira. Quem retorna para casa nesta terça-feira, primeiro dia do ano, precisa de calma e muita paciência. Ainda cedinho, as estradas estavam mais tranquilas, mas próximo ao meio-dia o fluxo de veículos se intensificou e os motoristas já começaram a enfrentar lentidão, principalmente próximo aos pedágios de Santo Antônio da Patrulha e Gravataí, que não estão em funcionamento. A previsão é que só nesta terça-feira 70 mil veículos retornem do litoral em direção a Porto Alegre pela Freeway. Já na RS 040, de acordo com a empresa gaúcha de rodovias, devem passar 100 mil veículos até o final da noite de hoje. A Polícia Rodoviária Federal pede calma e cautela aos motoristas neste retorno de feriadão. E um fluxo ainda maior de veículos é esperado para amanhã. Muita gente aproveitou esse primeiro de ano até o fim, né? Então, o melhor horário para quem ainda deve retornar do litoral é nessa madrugada ou então amanhã, só depois das 4 horas da tarde. E sempre em retorno de feriadão, infelizmente, acontecem acidentes por diversos fatores. Em Alegrete, na região da Campanha, um motorista perdeu o controle e invadiu uma revenda de veículos. O acidente aconteceu na Avenida Assis Brasil.
Segundo testemunhas, um homem embriagado perdeu o controle do veículo e invadiu uma revenda de automóveis. O acidente atingiu 3 veículos 0 km e destruiu as vidraças do estabelecimento. Ainda segundo testemunhas, o motorista fugiu do local após o acidente. O dono da loja ainda não sabe o valor do prejuízo e o motorista está foragido. Esse fim de ano foi muito quente e 2018 se despediu com um calorão. As máximas passaram dos 30 graus nesse último dia do ano. E 2019 já iniciou com altas temperaturas e vem mais calorão por aí amanhã. Mas na sexta-feira o tempo começa a mudar. Porto Alegre terá uma quarta-feira com sol entre nuvens e possibilidades de chuva. O dia começa quente, com mínima de 24 graus e calorão de 37 durante a tarde. Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, o dia também será marcado por sol entre nuvens e alguma chance de chuva. As temperaturas variam entre 23 e 30 graus. Em Erechim, no norte do estado, a máxima chega aos 33 graus em um dia de sol e nebulosidade. Pancadas de chuva não estão descartadas. Sol entre nuvens e possibilidade de chuva e chance de trovoadas na região sul do estado. Pelotas terá mínima de 24 graus e máxima de 35. E em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, também terá sol entre nuvens e possibilidade de chuva e chance de trovoadas. Por lá, a quarta-feira começa com um calor de 27 graus e à tarde a máxima atinge os 32. E antes de encerrar esta primeira edição de 2019 do Jornal da RDC, a gente mostra a Sofia, a primeira bebê nascida neste ano novo aqui em Porto Alegre. Ela chegou 1 minuto após a virada no Hospital Nossa Senhora da Conceição, pesando pouco mais de 3 quilos e medindo 49 centímetros e meio. A gente deseja muita saúde para a menina Sofia e felicidade para a família, é claro. E agora a gente se despede, a gente fica por aqui. Eu desejo mais uma vez um feliz ano novo para todos os telespectadores que nos acompanhem durante esse 2019. Uma ótima noite, fique agora com o Cruzando as Conversas.